Sabe, é muito importante que você não passe a vida se sentindo culpado sobre quem você é e como você faz as coisas, e que se você não fizer as coisas como outra pessoa. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida, e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E eu lhe digo, você não pode fazer mais nenhum progresso com Deus até que você aprenda que tudo que você pode ser é você. Bem, eu não quero ser eu, é uma pena. Você é você, está preso a você, então é melhor você fazer as pazes com seus pés grandes ou suas coxas grossas ou o que quer que seja que não goste. Amém? Eu gostaria de poder ter um cabelo comprido, cacheado, eu queria muito. Mas eu não posso, eu nunca tive um cabelo comprido. Meu cabelo, ele é muito fino, não é ruim, mas é como um cabelo de bebê. Bem, desejar outra coisa não vai me fazer tê-la, sabe? Então eu só... Sabe, você não acreditaria em quanta coisa tem que passar no meu cabelo para ele ficar desse jeito aqui. E como vocês podem ver, eu não tenho muito cabelo. Eu cortei ontem e cortaram muito curtinho, então, na verdade, hoje eu tenho menos do que ontem. E sabe, hoje de manhã eu comecei a deixar isso me incomodar. Ah, meu cabelo está muito curto, e David disse, seu cabelo está lindo. Eu pensei, quer saber? Eu não me importo. Eu passei tanto tempo da minha vida chateada com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Vamos lá, vocês estão comigo aqui hoje? Eu decidi abrir mão da frustração. Sabe, então, qual é o ponto disso? Sabe, o cabelo já foi. Ficar chateada com isso? Não muda nada, ele vai crescer de novo. E assim, é isso aí. Não me incomodo mais com isso. Então tentei ser como minha vizinha e eu fiz aulas de costura e tentei fazer roupas para minha família. E eu fiz... Alguém se lembra do estica e costura? Sim, vocês aqui não são tão velhos quanto eu acho. Era um curso chamado estica e costura, você comprava um elastano e então alguém me ofereceu uma máquina, eu comprei. E fiz algumas aulas de costura e fiz um par de shorts para o Dave. E os bolsos ficaram mais longos do que os shorts. Pessoal, eu daria qualquer coisa para ter aqueles shorts aqui hoje. Foi hilário. Enfim, eu passei por toda essa fase. Eu odiava aquela máquina de costura estúpida, mas eu estava sendo uma mulher normal. Me pergunto se tem alguém aqui hoje, você absolutamente odeia o que está fazendo, sabe? Mas... está fazendo isso porque você acha que isto te faz parecer com o resto do mundo ou com quem acha que deveria ser. Não, sabe, quando as pessoas estão buscando a vontade de Deus para suas vidas, realmente não é difícil encontrar a vontade de Deus para sua vida, no que você é bom e do que você gosta. Deus não vai fazer você passar a vida inteira fazendo algo que você odeia. Eu sou bom em falar, então eu estou aqui falando. Amém? Então nós preparamos o lugar e eu fui cultivar tomates com ela. Não tínhamos jardim, o Dave cavou os buracos e nós plantamos tomates e eles estavam indo muito bem. Chegou a hora de colher aqueles tomates para serem enlatados e numa noite alguns insetos vieram e de manhã eu tinha grandes buracos pretos em todos os meus tomates. E minha vizinha morava a uns. A casa dela era talvez tão longe quanto aquela parede está de mim. E liguei rápido para ela e disse, os nossos tomates foram destruídos. Os insetos vieram à noite, fizeram grandes buracos pretos em nossos tomates. E ela saiu correndo e me ligou de volta dizendo, os meus tomates estão bem, Joyce. Bem, eu fiquei brava porque eu achava que eu era muito mais espiritual do que ela. E eu tinha orado pelos meus tomates. Eu duvido que ela orasse pelos tomates dela, mas eu abençoei os meus tomates, eu ungi os meus tomates. Vamos. E então, os insetos comeram os meus tomates e não comeram os dela, e assim eu fui a Deus resmungando.
Eu não entendo isso, ele disse. Eu não te disse para cultivar tomates, eu não tenho obrigação de proteger os seus tomates. Ele a mandou cultivar tomates e ele protegeu os dela. Deus não queria que eu cultivasse tomates, mas queria que eu fizesse exatamente o que estou fazendo agora. Eu não precisava gastar o meu tempo com aquilo. Eu sei porque Deus me deu uma voz mais grossa, sabe? Assim os homens vão me ouvir. Às vezes eles me ouvem por 6 meses e nem sabem que eu sou uma mulher. E uma vez o cara me disse, tenho ouvido você no rádio por 6 meses antes de descobrir que era uma mulher, e ele disse, aquela altura já era tarde, você estava mudando a minha vida, eu não podia simplesmente voltar e dizer, não vou ouvi-la porque ela é uma mulher. E então, eu acho que seria mais difícil para os homens ouvir alguém com uma vozinha doce e estridente, sabe? E assim, Deus... E olha, se você tem uma voz doce, não fique brava comigo, eu só estou dizendo que, para o que Deus me chamou para fazer e pelo tipo de ministério que eu tenho e pelo dom de ensino especial que Ele me deu, simplesmente não funcionaria. Veja, eu fico muito tempo na sua frente para ser doce, suave, gentil. Eu penso, tenho 40 minutos para mudar a sua vida, vamos fazer isso agora. Então, assim... Eu desisti de tentar orar por 4 horas todas as manhãs. Eu desisti de fazer as sopas da minha família e cultivar tomates. Eu desisti de tentar ser uma mulher normal e eu simplesmente decidi que eu ia ser a mais estranha possível e fazer para sempre o que Deus queria que eu fizesse. Sabe, é muito importante que você não passe a vida se sentindo culpado sobre quem você é e como você faz as coisas, e que se você não fizer as coisas como outra pessoa. Mateus 5,48 diz, vocês, pois, devem ser perfeitos. E a Bíblia Amplificada faz mais sentido para mim, crescer em completa maturidade e santidade na mente e no caráter. Então, ser perfeito, nesse sentido da palavra, significa crescer. Continuar crescendo, contanto que você esteja crescendo. Então você tem um coração perfeito para Deus, você ainda não tem um desempenho perfeito, mas está crescendo. E Deus Deus é justo. Ele está tão satisfeito com você porque você está aqui. É só, você está aqui. Você levantou, se vestiu para Deus e veio ouvir a palavra dele. Mas se o diabo puder encontrar alguma maneira de te condenar, uma maneira de tentar fazê-lo se sentir mal consigo mesmo, ele fará. Ao sair daqui, ele pode dizer, você não entendeu nada do que ela disse. Bem, tudo bem, você está aqui. Então celebre seu progresso. A verdade é necessária para o crescimento. Efésios 4,15 diz, antes de tudo, que nossa vida expresse amorosamente a verdade em tudo. Falando, tratando e vivendo verdadeiramente envolvidos no amor, aprendamos a crescer. Nós não podemos crescer sem a verdade, e não é a verdade sobre outra pessoa que vai ajudá-lo a crescer, é a verdade sobre você que o ajudará a crescer. E acho que não há nada mais difícil do que encarar que eu tenho um problema. Eu sou isso, eu sou aquilo e aquilo outro. Nós gostamos de arranjar desculpas e culpar os outros por tudo. 1 Pedro 2,2 disse, como recém-nascidos vocês devem desejar ansiosamente o puro, não adulterado leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que através dela sejais nutridos e cresçais até a completa salvação. O que significa completa salvação? Bem, em Filipenses 2:12 e 13, nos diz algo que eu amo, sabe? Paulo disse, portanto, meus queridos, como vocês sempre obedeceram às minhas sugestões, então agora não só com o entusiasmo que demonstram em minha presença, mas muito mais agora porque estou ausente. Agora ouça isso, não é trabalhar para, porque a salvação é um dom. Cultive, compramenta e complete inteiramente a sua própria salvação. Então,
O que significa ter completado a salvação? Isso significa que você deve trabalhar com o Espírito Santo para descobrir no que Deus tem trabalhado. Veja, quando você nasce de novo, em seu espírito, tudo se torna simplesmente maravilhoso. Você tem todo o fruto do Espírito, você é paciente, é gentil, é amoroso e sabe, está tudo bem. Mas isso tem que passar pela sua alma. A mente tem que ser renovada. As emoções não podem mais controlar você, sua vontade tem que ser entregue à vontade de Deus. Então, eventualmente, as pessoas no mundo que precisam desesperadamente de Jesus vão ver Jesus através de você. Mas você tem que trabalhar, tem que deixar esse processo ser trabalhado com o Espírito Santo. Quantos sentem que Deus está lidando com você sobre algo o tempo todo? Bem, Ele está. E graças a Deus por isso. Agradeça a Deus por se importar, por Ele não te deixar em paz. Eu oro, Deus, não me deixe em paz. Me incomode o quanto você quiser, porque eu quero ser como você. Eu não quero ficar sozinha e ser uma bagunça. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. E sabe, eu amo o fato de que o Espírito Santo me curou dos abusos na minha infância. Eu não tinha dinheiro para ir a um psicólogo. O aconselhamento não era tão comum quando eu estava tendo os meus problemas, então eu não sou contra o aconselhamento. Eu acho que Deus usa isso. Acho que pode ser maravilhoso, sabe? Mas, às vezes, se você está tendo um problema e vai a um amigo, ele realmente não entende totalmente onde você está agora e ele pode dizer para você fazer algo para o qual não está pronto ainda, sabe? O Espírito Santo sabe exatamente quando lidar com você sobre o que precisa lidar. Acho que foi o Henry Ford que alguém numa de suas fábricas de carro estava tendo problema com alguns de seus equipamentos e chamaram um moço para vir e ele veio e cerca de 5 minutos depois consertou e foi embora e mandaram para ele uma quantia de $10.000. E os outros ficaram chateados? Você só esteve aqui por 5 minutos e tudo que fez foi mexer um pouquinho e te mandaram $10.000? Ele disse, os $10.000 não foi porque eu consertei, foi por saber onde consertar, sabe? E veja, o Espírito Santo sabe onde consertar e o que deixar em paz. Uma mulher me procurou para aconselhamento e ela tinha acabado de ser salva, talvez, digamos, no domingo anterior, e no processo da conversa com ela, eu descobri que ela estava morando com um namorado. Então, eu fiquei pensando enquanto ela falava, vou precisar dizer a ela que ela tem que sair desse relacionamento. E o Espírito Santo diz, você não vai dizer isso a ela? Eu direi a ela quando estiver pronta? Veja.
Se eu tivesse dito a ela naquele momento em que não estava pronta, isto poderia ter feito com que ela virasse as costas para tudo e não fosse em frente? Estamos sempre prontos para consertar todos imediatamente. E nem sempre estão prontos para serem consertados. Quantos sabem que é Christine Caine? Ok. Bem, ela e eu somos muito amigas. Ela é como minha filha espiritual e ela estávamos fazendo compras. Na verdade, acho que foi bem aqui, sabe? E fomos numa loja e a menina nos perguntou o que estávamos fazendo. Estamos aqui para uma conferência, somos cristãs. E ela disse, eu também sou espiritual. Bem, eu sei imediatamente quando alguém me diz que é espiritual, que isso pode significar um monte de coisas e que geralmente isso vem com um monte de esquisitices. E então, enquanto conversávamos, ela começou a falar uns palavrões bem feios. E então, de repente ela disse, desculpe, sinto muito. E ela disse, eu acho que Deus me entende. Aliás, acho que Deus também xinga. E assim eu me encostei no balcão, a Cris estava aqui, e eu me inclinei no balcão e eu disse, sabe, eu estava ofendida por Deus, eu queria proteger a reputação dele, sabe? E eu disse, Deus, ele não xinga. A Cris entrou na minha frente, ela disse, mas ele ama as pessoas que xingam. Agora, ela é mais evangelista, eu sou mais professora. E assim, o que Deus me mostrou foi, você estava tentando limpar o peixe antes de pescá-lo. Veja, é isso que fazemos às vezes, queremos dizer a todos que o comportamento deles precisa mudar e precisamos primeiro deixá-los ter um relacionamento amoroso com Jesus e se apaixonar por Ele. Então Ele dirá a eles o que precisam e quando precisam fazer. Então, não saia por aí tentando fazer o que todo mundo acha que você deve fazer. Deixe o Espírito Santo guiar e direcionar você, porque Ele vai te ensinar no momento certo, sabe? Ele nos ensina quem? Nós somos criados para ser santos, justos, ungidos, completamente perdoados, talentosos, poderosos, filhos ou filhas do Deus Altíssimo, o Deus que nos ama com amor perfeito, e você é único. Deus, Ele ama você e quer que você tenha uma vida maravilhosa com Ele. E Ele não quer que você saia por aí se sentindo mal com quem você é, se comparando com outra pessoa o tempo todo. Alguém aqui está pronto para ser quem você é? E não ter que se desculpar por isso? Amém!